Saudações aos navegantes, bom estar com vocês. Estamos agora fazendo nossa segunda experiência, com essas videoaulas artesanais, E agora o nosso tema é a arte grega, só que mais especificamente a tragédia. Bem, o material que vocês irão ter acesso ao longo destes vídeos, ele foi produzido a partir de uma pesquisa que nós realizamos de materiais didáticos de instituições de outros países, enfim. Só que a quase totalidade das considerações, sobretudo referentes a Aristóteles, nós obtivemos junto a uma produção feita por Maria Sasso, e em razão disso nós tomamos o cuidado de fazer a devida referência a ela, Bom, para início de conversa, gente, por que nós escolhemos a tragédia? Bem, como vocês verão ao longo dessa disciplina, a tragédia, embora seja um elemento específico que ocorreu na cultura grega, ou seja, ela se originou enquanto estilo artístico na cultura grega, ela está presente a todo momento em nossas vidas, Isto porque, quer seja em novelas, quer seja em filmes, ou mesmo no nosso dia a dia, sempre que ocorre algo que dizemos como trágico, logo nos vem a ideia de tragédia, Algum tempo atrás, por exemplo, eu gostaria de citar um fato que certamente você acompanhou, Nós tivemos no Rio de Janeiro uma morte trágica. Qual foi ela? Não sei se vocês se recordam, mas nós tínhamos um sargento do exército, que foi se casar, e no casamento, logo após a festa, enfim, o baile, ele estava com uma taça, de champanhe que ele utilizou para brindar junto com a noiva dele, e havia colocado essa taça na bolsa da calça dele. Isto enquanto meio para se lembrar futuramente, daquele momento de grande alegria, Pois bem, logo no término, ele estava saindo da festa, ele caiu, ao que parece escorregou, enfim, e o que ocorreu? A taça, ela se quebrou e um dos estilhaços atingiu uma artéria e ele teve um sangramento de tal monta que acabou morrendo antes de chegar ao hospital. Então vejam, quando isso ocorreu, a mídia, enfim, de forma geral, disse: nossa, que evento trágico, E é com esse exemplo que eu gostaria de convidar vocês a pensar essa questão, a tragédia. Veja, temos momentos felizes, enfim, e em determinado momento, quando tudo parece muito bom, todos os elementos que nós temos nos encaminham para a alegria, para a felicidade, de repente acontece algo e sofrimento, Essa, de certa forma, em síntese, é uma das características principais da tragédia, ou seja, o final inelutável é trágico. Ele vem e não há muito que nós possamos fazer, embora nós tenhamos tudo que, em tese, diria a nós que nós teríamos condições boas para lidar com os problemas, enfim, ou com o nosso dia a dia. Acontece o fato que muda radicalmente essa vida que nós temos e com isso vem o sofrimento, Bom, então nós vamos tratar desse tema, Então, para início de conversa, vamos estabelecer aqui algumas considerações. Bem, fizemos a consideração referente à autora principal, que nós pesquisamos, e devemos dizer a vocês que nós vamos ter como referência principal a obra poética de Aristóteles. Isto porque, como vocês verão em seus estudos, Aristóteles compõe em sua obra poética uma série de considerações sobre a arte e mais especificamente sobre o poder que a tragédia tem enquanto elemento artístico em nossas vidas. Então, a nossa proposta agora é apresentar para vocês algumas das convenções presentes no drama grego, para que vocês possam perceber as nuances, os detalhes, enfim, o transcorrer de uma obra trágica e perceber como é que ela se realiza e, é claro,
vamos tentar estar fazendo também alguns links filosóficos. Bom, vamos lá. Inicialmente, para começarmos nossa caminhada, convém que nós apresentemos para vocês algumas referências referente à produção de Aristóteles. Bem, o texto que nós informamos a vocês, a Poética de Aristóteles, é de certo modo uma teoria geral sobre o drama, ou seja, ele estabelece os elementos do que comporia o drama, né, e os variados tipos, né, de manifestação do drama, os efeitos que ele provoca em nossas vidas, né, e é claro, enquanto humano que somos, né, a humanidade. Bem, esse texto é muito antigo, gente, ele tem mais de 2.300 anos. Ele foi escrito aproximadamente 100 anos depois da morte de Sófocles, aquele que seria um dos maiores escritores trágicos, né, da Grécia clássica, né? E Aristóteles, por coincidência, busca na obra de Sófocles, sobretudo a obra Édipo Rei, por evidências daquilo que seria uma boa tragédia, ou seja, a obra Édipo Rei, Aristóteles escolhe como exemplar, isto porque, segundo Aristóteles, nela temos elementos, digamos, perceptíveis de todas as etapas de uma obra trágica e como a obra trágica pode ser utilizada para a nossa edificação pessoal, enfim, ou da própria humanidade, né? Há de se dizer, inclusive, gente, que não só Aristóteles se inspira nessa obra, como também Freud, né? Vocês já devem estar se lembrando do famoso complexo de Édipo, né? Freud vê nessa obra e em outras, né, complexo de Electra, enfim, elementos que vão compor a sua teoria psicanalítica, né? Mas qual é a visão que Aristóteles tem em relação à tragédia, mais especificamente à arte? De modo geral, podemos fazer a seguinte pergunta: será que por meio da arte nós poderíamos aprender a viver melhor nossas vidas? De modo geral, nós podemos dizer que, para Aristóteles, sim, a arte não só pode fazer com que vivamos melhor a nossa vida, mas como faz com que vivamos melhor a nossa vida. Então, para você que curte cinema, música, enfim, aprecia uma boa obra de arte, saiba que em Aristóteles nós temos um grande defensor do poder que a arte tem de, digamos, dar um caráter novo à nossa vida, nos inspirar a fazer com que nós tenhamos uma nova relação para com o mundo ou para conosco mesmo, né? Bem, será somente Aristóteles que fará considerações sobre a tragédia? Não, nós também teremos Nietzsche, né? O filósofo do martelo, né? Que também vai se apropriar da tragédia enquanto elemento importante na sua obra filosófica, sobretudo no que nós chamamos de primeiro Nietzsche, né? O Nietzsche que se inspira em Richard Wagner, né? O compositor, né, da Cavalgada das Valquírias, né? O Nietzsche que vê no exemplo do herói clássico grego, né, elementos que fazem com que nós exercitemos a vida em nossa plenitude, enfim. Então, o primeiro Nietzsche vai ver na tragédia um elemento muito importante e, inclusive, nós vamos estar trabalhando com ele, sobretudo no término, né, dessa análise das características da obra trágica. Bem, vamos lá. Vamos avançar um pouquinho mais e apresentar para vocês algumas considerações sobre a tragédia. E de imediato poderíamos apresentar para vocês uma definição produzida por Sasso e que encontra vínculo, é claro, né, em Aristóteles, né? Ela se reporta a ele. Veja só a definição que nos é apresentada. A tragédia é a representação de uma ação nobre e completa, com uma certa extensão, em linguagem poetizada, cujos componentes poéticos se alternam nas partes da peça,
com o concurso de atores e não por narrativa, que pela piedade, pelo terror, opera a catarse desse gênero de emoções. Então veja só, algumas palavras novas aqui, né? Talvez algumas delas vocês não conheçam, né? E eu gostaria de citar alguns elementos, né? Uma ação nobre. Você vai ver que em muitas das obras trágicas há um verdadeiro herói, né? Que vence desafios. Vamos pensar Édipo, né? Que vence o desafio da esfinge, enfim, todo revestido de nobreza em muitas das suas ações, enfim. Mas ao longo do processo acontecem situações em que nós nos apiedamos das pessoas pelo sofrimento delas, enfim, às vezes até ficamos aterrorizados, né, com o que nós vemos, né, e por meio disso temos o que chama-se catarse. Mas veja, o que é catarse? Aristóteles põe esse termo para simbolizar o que nós chamamos de purgação. Veja, o que seria purgar? Purgar seria o ato de extirpar, colocar para fora algo que nos faz mal. Imagine, por exemplo, uma imagem metafórica que eu uso constantemente é de um vulcão. Imagine que tudo aquilo que está comprimido dentro do vulcão é algo de ruim que você carrega consigo. A catarse seria um mecanismo que permitiria aquilo que está dentro de nós e que é ruim que saísse para fora. Então ela exercitaria, né, esse efeito purgativo, né? Ela purificaria as nossas emoções e com isso nós sairíamos, digamos, sanados, né, melhorados em relação ao primeiro momento que nós nos encontrávamos, né? Então ela teria, poderíamos dizer assim, um efeito até médico, porque ela nos curaria, né, de algumas mazelas, sofrimentos, enfim, por meio desse processo catártico, né, visto que ele põe para fora nossas emoções, nossos sofrimentos, enfim, e com isso nós nos tornamos, digamos, mais equilibrados. Bem, agora veja, tem alguns elementos que estão presentes na tragédia e eu citaria alguns deles. Primeiro, a imitação. A imitação presente na tragédia não é semelhante, por exemplo, à imitação tal como proposta por Platão. Vocês se recordam de que Platão advoga a ideia de que a arte, né, ela nada mais é que uma imitação da imitação, ou seja, o mundo não é real, a arte imita o mundo é real, logo, o mundo real, né? Logo, ela seria imitação da imitação. Mas, para Aristóteles, a arte, ela não é a vida, mas ela é uma possibilidade que certamente poderia advir da vida na sua concretude, na sua máxima manifestação. Isto porque alguns elementos que estão presentes, por exemplo, na tragédia, certamente poderiam vir a acontecer com qualquer um de nós. Além disso, ela carrega consigo um elemento de magnitude, ou seja, ela lida com elementos muito importantes e que afetam não só a nós, meros mortais, enfim, mas a todos, quer eles sejam pobres, ricos, nobres ou não, todos poderão ser vítimas daquele momento grandioso e emocional que pode vir a atingir este ou aquele. Além disso, a tragédia ela é toda ela ornamentada, ou seja, por meio da dicção elevada, a canção, o verso, a dança, as máscaras, que diga-se de passagem à época, gente, quem representavam eram somente homens e eles utilizavam máscaras para exemplificar, digamos, os momentos de ápice, de alegria, de tristeza, enfim. Então isso como que nos transporta, faz com que nós, por meio desses ornamentos, né, tenhamos uma experiência estética, viva, penetrante, enfim, e faz com que nós saiamos melhores do que entramos. Bem, vamos encerrar por aqui
e retomaremos daqui a pouco. Me aguarde.